Esse é o tema que temos no coração para compartilhar hoje com todos vocês. Como eu costumo dizer a vocês, o meu chamado é uma ministração que te ajuda a praticar a graça, porque de nada valeria o conhecimento sem a prática, né? Então, a prática do conhecimento que você tem é importante, porque se você tem conhecimento, mas não coloca em prática, é como se você não o tivesse. Pare para pensar na importância do que eu estou te dizendo, né? Então, a gente conhece um pouco de graça, a gente não conhece tudo, não conhece de mais, nem de menos, a gente conhece aquilo que Deus já nos revelou. E aquilo que Deus já nos revelou, porque tem muita coisa que Ele não revelou ainda, mas aquilo que Ele já revelou, a gente publica, a gente compartilha com essa audiência de espíritos justos, aperfeiçoados, assim como todos vocês que estão aqui nos assistindo. Então, o tema hoje, sendo esse título tão curioso, como disse o Lennon, lá de Serra, no Espírito Santo, se chama Os Extraterrestres. Então, nós somos obrigados aqui a traçar uma definição que venha a ser um ser extraterrestre. O que é? O que significa? O que quer dizer essa palavra, essas duas palavrinhas? Extraterrestre. Bom, você sabe, imagino que você saiba o que vem a ser um extraterrestre. Um extraterrestre é tudo aquilo que não é dessa terra, ou seja, tudo que não é natural deste planeta é um extraterrestre. Você pensou que eu ia falar de disco voador? E eu não posso falar de disco voador porque eu não conheço nada de disco voador. Nunca viajei de disco voador, não sei nada sobre disco voador e raio laser. Uma vez fazendo um programa de rádio no Rio de Janeiro, na Rádio Metropolitana, um ouvinte ligou, porque lá a gente abria os telefones para os ouvintes participarem fazendo perguntas ao vivo, e um ouvinte perguntou para mim assim, você acredita em disco voador? Aí eu falei assim, olha, eu nunca vi disco voador, né? Mas se eles existirem, se existir vida em outro planeta, foi o mesmo Deus que criou, não teria nenhum absurdo. Não sei por que as pessoas se assustam tanto com isso. Mas o tema de hoje, eu não vou falar de disco voador, nem de vida em Marte, na Lua, não sei aonde. Não, eu estou definindo aqui um extraterrestre como um ser que não é deste mundo, não é deste planeta. E você pode perguntar assim, mas Pedro Kelly, qual é a base que você tem para fazer um programa como esse que você está fazendo hoje aqui? É João, capítulo 17, versos 15, 16 e 17, que eu vou ler para você agora. Abre aspas, diz assim: não rogo que você os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Eles não são do mundo, deste mundo, como também eu não sou deste mundo. Extraterrestre. Santificai-os na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Fecha aspas. Qual é o caso aqui? Esse capítulo é famoso, né? Vocês que são teólogos sabem e estudaram teologia sistemática sabem que esse capítulo fala de uma famosa oração que Jesus estava fazendo quando estava sentindo que a coisa ia ficar cor de formiga para ele. Tanto é que em um momento ele disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aqui nesse contexto, ele estava pedindo por nós. E uma das afirmações que ele fez foi dizer que nós não somos deste mundo. Se você conhece um pouquinho do que nós estamos falando, nesse contexto, a palavra mundo
Como você sabe que esta versão ela veio traduzida do grego koiné, esta palavra mundo, ela está escrita no grego cosmos. Então, o mundo cosmos, não quero entrar aqui nos outros aspectos de mundo, que existe mais dois tipos de mundo que esse chamado Novo Testamento cita, que é o mundo aion e o mundo oikumene, né, que são duas palavrinhas gregas que também são traduzidas por mundo, mas num outro contexto. Então, no contexto aqui está, nestes versos, a palavra mundo veio da palavra grega cosmos. E nós sabemos que cosmos é o mundo natural. Toda vez que vir cosmos, é aquilo que se vê, é esse grande palco que Deus criou para que se desenvolvesse a obra do seu grande teatro escrito por Ele. O mundo cosmos. Então Jesus está falando ali que nós não somos desta terra, somos extraterrestres. Você é um extraterrestre. Por quê? Porque você nasceu em outro lugar. Você sabe que você não é daqui. E aonde eu busco base para dizer isso para você? Vamos recorrer agora a Filipenses capítulo 3, verso 20. O apóstolo Paulo fala aqui uma frase que muita gente repete, olha, a nossa pátria está no céu. A nossa cidadania não é terrenal, não é da terra. Ou seja, nós estamos aqui de passagem, porque este mundo cosmos não é o mundo da nossa criação. A nossa criação é celestial. Então, nós aqui, enquanto estivermos vivendo neste planeta, nós somos extraterrestres. Aí você se reporta aos filmes, à Netflix, a Hollywood, ao cinema, e você percebe que, sendo um filme do cinema, você percebe que um extraterrestre, ele tem superpoderes, ele tem uma super vestimenta, ele tem uma super arma, ele tem superpoderes, porque o que está nessa terra aqui não consegue afetá-lo, porque toda vez que algo deste planeta ameaça a vida de um ser extraterrestre, ele foge, ele atravessa a parede, ele voa, ele decola, ele vai para outro lugar, ou ele pega aquela arma de raio laser que o National Kid tinha, lembra do National Kid? Aquela arma de raio laser, né? Ou então ele estufa o peito aqui como um super-homem e as balas ricocheteiam nele porque ele arma um determinado escudo e às vezes ele quer ver através de um determinado objetivo, então ele aciona a visão de raio-x dele ali, ou seja, é um extraterrestre, ele tem armas que não são daqui. E você, como extraterrestre, você também tem poderes e armas que não são daqui. O que acontece é que você não acredita e aí você não usa. Pedro Kelly, onde é que está escrito isso? Abençoado. Pega tua Bíblia aí, junto comigo agora, e abra em Efésios capítulo 6 e você vai encontrar todas as armas de um extraterrestre que veio para cá e nasceu na mesma pátria celestial que eu e você nascemos. Você me dá licença? Olha aqui, hoje estou com Bíblia aqui, essa Bíblia é grande e velhinha assim porque eu uso muito. É uma versão em espanhol que eu gosto muito porque é mais antiga para mim, eu me identifico melhor com o que está escrito aqui, né? É a versão Reina Valera, versão Reina e Valera, são dois ex-sacerdotes, né? Cassiodoro de Reina e Cipriano de Valera. Essa versão é de 1569, então é uma versão que eu gosto muito porque ela é menos mexida que a versão do sacerdote, o ex-sacerdote também, João Ferreira de Almeida. Porque você fica pensando que Bíblia do católico, mas João Ferreira de Almeida também era católico, tá? Se você não sabe, fica sabendo. Então,
o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios capítulo 6 sobre as tuas armas, que você é um extraterrestre. Então você tem armas que vieram de outro lugar, que não são daqui dessa terra, que não podem ser utilizadas pelo poder humano. Essas armas, elas só podem ser utilizadas pela identidade extraterrestre. Você tem em você duas identidades, uma identidade extraterrestre, que é a espiritual, e a identidade terrestre, que é a carne. Então as armas que estão à tua disposição, talvez até aqui não tenham funcionado na tua vida, porque você quer apertar o gatilho dela, mas você está usando a identidade errada. Você está usando a identidade carnal. Aí não vai rolar. Porque você, para que essas armas que você tem a teu dispor funcionem na tua vida, você tem que ativá-las com a identidade extraterrestre que você tem. Então o apóstolo Paulo fala aqui, por exemplo, em Efésios 6:11, diz assim: vestivos, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, pegue aí no teu bracinho, no teu pescocinho, né? E diga diabolos, eu já expliquei essa palavra diabo aqui, né? Diabolos. Então, você tem uma armadura, que é uma arma extraterrestre, que você está chamado a vestir-se com esta arma para poder ficar em pé. Porque você não pode ficar caído. Você não é um ser. Já pensou o super-homem caído? Você já pensou um Batman chorando pelos cantos? Você já pensou uma Mulher Maravilha toda sem pintura, com o cabelo desarrumado? Já pensou uma coisa dessa? Não faria sucesso, eu acho que não. Então, você também não, para você não ficar caído, tem uma armadura. Qual é a armadura? A armadura celestial, a armadura de Deus. Bom, quando a gente fala de armadura, você imagina uma vestimenta completa dos pés até a cabeça. Pois bem, aqui Paulo vem mastigando as partes dessa armadura, que é a verdadeira arma do extraterrestre que você é. Ele diz aqui no verso 13, portanto, peguem toda a armadura de Deus, toda, não pega uma coisa, o escudo, e não deixa a espada. Não pega a espada e não arma o escudo, porque não vai funcionar. Tem que ser toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia que aumentar a gasolina, no dia da demissão do trabalho, no dia que vier o divórcio, no dia que vier a gripe, no dia que chegar o vírus, no dia que você ficar meio nervoso e fizer uma bobagem. Para que você possa resistir no dia mau, você tem uma arma extraterrestre que está à tua disposição, que eu estou te reapresentando hoje aqui. E tendo feito tudo, permanecer firmes, diz o apóstolo Paulo. Aí, aqui agora ele vem dizendo, fiquem firmes então, vestidos o vosso tronco, os vossos lombos com a verdade. Pronto, começa logo por aí. Verdade? Onde eu encontro a verdade? De Romanos a Hebreus. Fiquemos na verdade do Evangelho, por agora. A armadura de Deus é isso, a verdade. Vestivos com a couraça da justiça. Por quê? Porque quando você tem o entendimento da palavra da graça, isso é como uma couraça. Por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem longa em minha moto, eu tenho a minha jaqueta, que é feita de um material, revestida de um material, que me protege das pedrinhas do asfalto, dos insetos, que quando o inseto bate no corpo de alguém que está viajando em moto com uma velocidade alta, machuca. Então é uma couraça. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, vistam-se com a couraça da justiça. E onde você encontra a couraça da justiça? Na palavra que te apresenta justificado. Então você tem que se vestir com essa couraça, porque vão acontecer coisas no dia mau, quando chegar na tua vida, que vão querer te colocar em má consciência. E se você está vestido por essa couraça, você rechaça essas palavras que virão de muitas bocas, quem sabe. E calcem-se nos pés, verso 15, com o evangelho da paz. Qual é o evangelho da paz? A mesma palavra de Romanos a Hebreus,
Isso é a tua bota. Isso é aonde você tem que estar calçado. Já ouviu a expressão assim? Quando você calça os sapatos de um político é que você vai saber como é a coisa lá dentro. Entendeu essa expressão? Então é a mesma que Paulo está usando aqui, olha. Calcem-se com a preparação do Evangelho da Paz. Então você começa a estar protegido desde os teus pés, né? Sabendo que o abençoado não é o lugar, o abençoado não é o dia, o abençoado não é a noite. Tenha uma noite abençoada. Tá bom, eu entendo o teu bem-querer para comigo quando usa essa expressão, mas é uma expressão equivocada. Por quê? Porque o abençoado é você. Aonde você chega com essas botas do Evangelho, você transmite e irradia, porque aonde teus pés tocarem, pode ter uma transformação, porque chegou um abençoado, chegou uma abençoada, chegou alguém que é capaz de transformar aquele ambiente. Me entende? Se você está calçado com isso aqui. Mas, sobretudo, no verso 16, sobretudo, ou seja, por cima de tudo, você vestiu a cueca, não vestiu? Vestiu a calcinha, mulher, não vestiu? Vestiu, tá bom. Mas sobre isso tem outra coisa que você tem que vestir. Tomai o escudo da fé. O escudo. O que é um escudo? O escudo, quando alguém te jogar uma pedra, você levanta o escudo. Quando você vai levar uma pancada de alguém, levanta o escudo. Quando alguém vai te proferir uma palavra mentirosa, levanta o escudo. Quando alguém jogar uma calúnia contra você, levanta o escudo. Quando alguém te ofender, levanta o escudo. Quando alguém te fizer algum tipo de maldade, levanta o escudo. Isso é uma arma extraterrestre. Por quê? Porque o escudo é da fé. Não é escudo do Capitão América, não é escudo do Batman, não é escudo do Super-Homem, não é escudo dessa gente do Homem de Ferro, não é escudo dessa gente não, é o escudo da fé. O escudo da fé, ele não é ativado com a carne, com a identidade natural. O escudo da fé, ele é ativado com a identidade extraterrestre, entende? Porque só um extraterrestre como você é capaz de ter o dom da fé. Porque a fé não é daqui, a fé é um dom de Deus. A fé é espírito. A fé é extraterrestre, é fora da Terra, é fora do planeta, mas é para ser usada no planeta. Se você pega essa arma que é fora do planeta e usa essa arma aqui no planeta, você se torna imbatível. Por quê? Porque não tem concorrência para com ela. Ou você acha que Davi, por exemplo, ganhou aquela batalha como? Com a fé. Você vem para mim com lança, escudo, armadura. Eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Era a linguagem daquele pacto. E quando vier o dia mal na tua vida, como é que você vai para cima dele? Com o teu diploma da universidade? Ih, tá ruim. Com a matemática que você sabe muito, tá ruim, filho. Não, é com o escudo da fé, é com as armas extraterrestres. Por isso o título desse programa de hoje: para que possais apagar todos os dardos de fogo do maligno. Carne. A carne tua e as dos teus companheiros, elas são capazes de lançar dardos de fogo na tua mente e na tua forma de pensar. E com o escudo da fé você rebate isso. Não, peraí, esse pacote aí não é para mim não. Por que você está me chamando disso? Por que você está me diminuindo? Por que você está falando mal de mim? Não aceito isso não, eu sou uma pessoa muito excelente nessa terra, eu não sou qualquer uma, eu não sou qualquer um, eu não aceito não recebo essa palavra que você está dando, essa palavra não é para mim não, e eu sou muito melhor do que isso, eu sou um abençoado, sou completo, sou perfeito, sou mais que vencedor, eu tenho um predestino, eu tenho uma cobertura que me cuida, e aí você vai falando e vai soltando essas armas aí, e aquela pessoa que está te atacando não vai resistir, porque ela está vindo contra você na carne, e você está rebatendo com a arma extraterrestre. Aí, verso 17, diz assim: e também ponham na sua cabeça o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra, não é somente conhecer 2, 3 versículos e acabou. Agora sou abençoado, agora
não sei o quê. Não, peraí, tem que conhecer a palavra. O apóstolo Paulo, ele tinha colaboradores, porque não tinha essa ferramenta que Pedro Kelly tem. Ah, que bacana, né? Então, eu não preciso enviar ninguém, eu falo daqui e você ouve aí. Pronto, acabou o assunto, e vive. Isso é tudo, não é assim? Mas Paulo não tinha isso, ele tinha que enviar Tito, ele tinha que enviar Timóteo, ele tinha outros que traíram ele também, tudo mais. Então, uma vez ele falou assim para Timóteo: Timóteo, você precisa ser um colaborador que trace, que maneje bem a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade não é a Bíblia toda. A palavra da verdade é de Romanos a Hebreus. Porque a Bíblia é uma reunião de livros. Se chama Bíblia porque é uma pequena biblioteca. Mas aqui tem 3 categorias de livro. Anote aí: livros históricos, livros de inspiração e livros de revelação. E as epístolas do erro, que são as cartas dos apóstolos de Jesus de Nazaré, que isso é outro tema para outro dia. Pois muito bem. Então, se eu estou contando para o Caio a história de José do Egito, eu não estou falando do Evangelho, eu estou falando história. Então eu tenho que saber o que eu estou lendo, sim ou não? Aí eu serei um bom colaborador. Se eu falo para ele, por exemplo, da história dos reis de Israel, por que o reino se dividiu, reino do norte, reino do sul, porque a capital de um dos reinos era Jerusalém, do outro reino era Samaria, né? Eu estou falando história, né? Não estou falando evangelho. Agora, se eu falo para ele de Isaías, que um dia profetizou que um menino ia nascer e esse menino era o próprio Deus, aí eu já estou falando para ele inspiração, não é história e nem revelação. Eu estou falando para ele inspiração. Agora, quando eu falo de Romanos a Hebreus, como eu acabei de compartilhar aqui contigo, Efésios e tal, eu já estou falando revelação, já não estou falando de história e nem de inspiração. Então você tem que conhecer para você poder pregar a graça, porque se você não conhece, não se meta a pregar a graça, você vai se embananar. E esse é um conselho que estou copiando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: Timóteo, quando você for pedir alguém para te ajudar, essa pessoa não pode ser um neófito na graça. Tá bom? Não ponha alguém que chegou agora, porque esse alguém, ele não vai rolar. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Muito cuidado com o que você ouve por aí. Então, você tem que saber manejar a palavra da verdade, para que você possa consolar aqueles que te ouvem. Como agora eu tenho certeza que eu trouxe algum consolo para alguém que está me ouvindo, e eu vou ficar por aqui. Esse era o tema de hoje. Eu estava com esse desejo no coração de te chamar de extraterrestre. Você tem, porque você não nasceu aqui, você tem uma identidade extraterrestre. Consequentemente, você está aqui nessa terra por um tempo, e para você não ficar à toa vagando por aí, apanhando por aí, o teu Criador te designou armas poderosas. As armas da nossa luta são poderosas em Deus, diz o apóstolo Paulo, mas você tem que usá-las ativando a identidade espiritual, que é a identidade que não nasceu na Terra. Por isso eu estou chamando de extraterrestre. Declaro que você pense bastante no que você ouviu aqui, que você ponha em prática toda essa ministração que a gente dedica para toda a nossa audiência, se esforça para traçar bem a palavra da verdade. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, né? Aqui o Marco diz aqui, todos os santos aqui reunidos. Estou em Petrópolis, um abraço para Petrópolis. Andréia Coelho Medeiros está em Guadalupe, um abraço para Andréia lá de Guadalupe. Vinícius Nascimento, haja ali, fazendo entregas e ouvindo a palavra, é isso aí. A Eli Elesbão, boa noite abençoados, estou em Taubaté, em São Paulo, forte abraço em todos. Olha só como é que a gente está indo longe. Moisés Silva, tema bom, mas tem que botar em prática, Moisés.
Que tremendo. Marcos Siqueira, melhor noite. Irmão Pedro Kelly, todos os santos. É o Marcos de Petrópolis. Então era isso aí, abençoados. Gostaria de agradecer a todos vocês que colaboram comigo. Não poderia terminar sem antes agradecer pela semente que você tem enviado. Porque essa semente é que capacita que nós tenhamos essa organização que temos, essa engrenagem que temos, e que possamos estar dedicados aqui ministrando essa palavra. Aí estão na tua tela os nossos códigos Pix para que você envie a tua semente para cá, para o Ministério Reconciliados com Cristo. O apóstolo Paulo diz que você deve compartilhar, sim, com aquele que te ensina. E se você está se alimentando aqui, então eu convido você a semear aqui. Agora, preste atenção. Eu tenho essa palavra para você. Eu tenho notado que os abençoados têm semeado com constância e com cada vez mais constância. Quero te agradecer por isso. Mas o que eu quero dizer para você é uma palavra de ânimo. Se, como eu compartilhei agora de um irmão que está nos assistindo, que é um semeador tremendo, assim como os demais também, mas desculpem, eu peguei esse nome como exemplo. Se ele está semeando com essa constância, é porque ele está colhendo como? Com essa constância. Então eu fico feliz quando os abençoados enviam essa semente. Por quê? Porque para mim me dá a pauta, me dá a convicção, me dá a certeza de que essa ministração está ajudando a essa audiência a reinar em vida, a entrar em outra etapa mais excelente em tua vida, em que o dinheiro vai deixar de ter essa cor tão grande, porque a tua prosperidade vai chegar no nível em saúde, em companhias, em boas ideias, sabe? Em família, que o dinheiro vai ser só uma consequência. Essa é a minha confissão a teu respeito. Muito agradecido. Então, vou ficar por aqui. Tudo isso eu compartilho para que você, renove tua mente e transforme tua vida. Até domingo, às 10h30 da manhã, ao vivo.